Bom, então, pessoal, hoje nós, na verdade, boa noite, né? Obrigada pela presença de todo mundo aí. Hoje a gente tem um volume um pouco melhor de pessoas. Bem-vindos aos alunos que estão vindo hoje na aula pela primeira vez. É um prazer recebê-los. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa atividade avaliativa que está programada para acontecer na semana que vem, né? E a gente vai fazer uma pequena também introdução da nossa aula que inicia o segundo bimestre na aula 3.1, tá? Então, para iniciar um pouquinho falando da atividade avaliativa, eu não quero que vocês fiquem preocupados com o grau de dificuldade. A gente está passando por um momento em que o que mais a gente quer é fazer com que vocês aprendam com tudo isso, né? E nós também estamos aprendendo muito com tudo isso que a gente está passando. Então, essa atividade avaliativa é muito mais por conta de que faz parte de um processo acadêmico, né? Então, foram feitas várias ponderações com o nosso setor acadêmico para que houvesse uma metodologia de avaliação que pudesse mais contribuir do que desafiar vocês, tá? Então, ou dificultar a vida de vocês, não é essa a ideia, tá bom? Então, a metodologia, não sei se vocês já foram orientados por outro professor, ontem, né, acho que vocês devem ter tido aula ontem também, e o professor provavelmente já deva ter falado alguma coisa com vocês a respeito, mas a metodologia que nós encontramos e achamos que é a mais válida, né, a mais adequada para o momento, é a utilização do Forms, que também é uma ferramenta, né, um aplicativo, aí, uma ferramenta da Microsoft, que vai nos auxiliar nesse processo. Por que a gente vai utilizar o Forms? Porque a gente consegue colocar todo mundo, todos os nossos alunos na mesma linha, na mesma plataforma, e o Forms gera para a gente relatórios, né? Ele é muito prático, funcional, no sentido de oferecer para a gente assim, uma confiabilidade no que está chegando para vocês e uma confiabilidade no que vai chegar para a gente em termos do resultado do que vocês fizeram, tá? Para que vocês possam acessar, né, a atividade avaliativa de cada professor, você vai lá na aula 3.1 no AVA, né? E acessa o link, né? A minha aula vai estar lá, não vai estar nem na pré-aula, nem na pós-aula, vai estar na aula. O link do formulário que eu criei para que vocês possam responder, tá? Então, o meu formulário, pessoal, ele vai ficar aberto do dia 20 ao dia 22, tá? Então, é o período que vocês têm para acessar o meu formulário e responder e disponibilizar para que eu possa receber as respostas e fazer a composição da nota de vocês, tá? Então, professora, mas quando que eu posso entrar? Vocês podem entrar das 18h30 do dia 20 até as 22 horas do dia 22. Nesse período, o formulário vai estar disponível para que vocês possam realizar, então, o preenchimento dele, né? O preenchimento dele é vocês responderem o questionário que eu elaborei com base nas questões que eu disponibilizei para vocês na semana passada. São 10 questões, 8 de múltipla escolha, 2 dissertativas, que vocês vão responder para mim lá dentro e vai vir para que eu possa fazer, então, uma análise e a composição da nota de vocês, tá? Professora, pode fazer consulta? Você está na tua casa e você tem 3 dias para fazer esse formulário. Você vai se organizar da forma que você achar melhor. Então, como eu disse, né, a intenção é proporcionar para vocês mais uma oportunidade de rever o conteúdo dado e propor a vocês, né, uma forma, inclusive, de autoanálise, para entender daquilo que nós vimos ao longo do semestre, parte lá na faculdade, parte aqui,
daquilo que vocês conseguiram absorver, né? E vocês vão colocar lá como respostas às questões, tá? Então, é só responder e enviar. Clica no link, ele vai te direcionar sem pedir senha, sem pedir nada, tá? É só clicar no link, estando com a internet disponível, né? Ele vai liberar, você pode fazer no celular, você pode fazer no notebook, você pode fazer no seu PC, ele libera em qualquer um dos aparelhos, tá? Uma coisa que é importante eu dizer para vocês, que vocês não podem deixar de preencher, todos os dados que eu peço na primeira questão. A primeira questão do formulário, pessoal, eu peço para vocês preencherem nome, CPF, curso, série, tá? Então, precisa preencher aquilo ali, para eu identificar você, quem você é, e achar o seu número de CPF, para que eu ache você em sistema, tá? Então, não esqueçam, primeiro que assim, você não vai para a segunda questão se você não responder a primeira, você não vai para a terceira sem responder a segunda, tá? Ele já é parametrizado para permitir que você acesse a próxima depois que você acessou a anterior, tá? Então, isso é automático. Mas é importante que você não só preencha, mas preencha todas as informações, ok? Então, você vai clicar no link, vai achar o link lá na aula 3.1, tá? Vai clicar no linkzinho, vai responder. Professora? Oi, pois não? Professora, aquelas perguntas que a senhora passou, entrega para a senhora ou não? Só uma base de estudo para a prova? É base de estudo. A gente só estuda por lá, responda por lá todo o questionário. A gente vai rever um pouquinho essas questões hoje, tá? Estuda por lá que você vai bem na prova. A prova é toda baseada na aula, né? No conteúdo que nós vimos no livro e tudo mais, porém, ela é embasada naquele questionário. Lá são 15 questões. De lá eu elaborei 10 questões, claro que não iguais, mas dentro do assunto proposto no questionário. Tá? Beleza, professora. Então, vocês vão achar a aula 3.1 no AVA, vão clicar no link, o link vai direcionar você direto para o formulário e vão responder todas as questões sem deixar nenhuma, inclusive a primeira é essencial, porque sem ela eu não consigo identificar vocês, preencham todas as informações e envia para mim. Quando? Do dia 20 às 18h30 ao dia 22 às 22 horas. Pessoal, encerrou esse período, eu não tenho como esticar, porque é uma coisa que já foi parametrizada, já está lá, e aí a gente não consegue mudar, tá? Então, por gentileza, são 3 dias, né? Eu sei que vocês têm outras avaliações também para realizar, mas são 3 dias o dia inteiro. Então, dá tempo de vocês responderem com tranquilidade, né? Pesquisar, achar o conteúdo e fazer assim e ter uma boa avaliação. É isso que eu espero. Professora, Oi. quando a gente for clicar nesse link para fazer a prova, como você falou que ele só vai para a segunda pergunta quando você responde a anterior. No caso, quando a gente finaliza, lá já vai ter a opção para te enviar diretamente, por base desse link, ou a gente vai ter que fazer de uma outra forma e te mandar pelo AVA ou pelo algum e-mail particular? Não, pelo link mesmo. Na UT, lá no final do formulário, tem um íconezinho de enviar. Ah, tá. E ele envia para mim, ele me gera um relatório, um Excel, com gráficos, né? Eu consigo ver gráfico de todo mundo, nome de todo mundo, respostas de todo mundo. Ah, tá bom. Tudo bem. Tá? Obrigada. É automático. Você vai, responde a primeira, passa para a próxima. Você consegue ver todo o formulário, tá? Mas você só Tá. consegue responder a próxima se você tiver respondido a anterior. Então, você consegue, antes de responder tudo, achar todo o conteúdo, né? Se organizar. Tá bom. Beleza. Tá? Obrigada, Pro. Todos nós, professores, estamos, imagina, todos nós, professores, estamos realizando com essa mesma metodologia, tá? Ok. Sem dificultar a vida de vocês. Pelo contrário, a ideia é facilitar mesmo. Alguém tem alguma dúvida sobre
onde está esse link, é um link, tá, gente? Eu até, no link, acima do link, eu faço uma pequena explicação de quando ele vai estar aberto, o horário direitinho, para ninguém se perder, tá? Mas alguém aí tem dúvida de onde está esse link? Eu estou fazendo essa pergunta porque a gente tem alunos aqui do primeiro semestre, alunos que ainda não estão tão familiarizados assim com a plataforma, né? Então é importante que vocês tirem as dúvidas de vocês, pessoal. Tranquilo? O Ô, conteúdo. professora, Oi, pois não, eu Gabriel. tenho dúvida do link. Onde vai estar no AVA? Isso, lá no AVA. Você já acessou o AVA alguma vez? Sim. Tá, e você, a minha matéria, ou de cada matéria de cada professor, por exemplo, você vai fazer, chegou lá dia 21, é feriado, mas vai estar disponível. Caso você queira abrir o meu formulário, né, a minha avaliação, a gente está chamando de atividade avaliativa, né? Então, você quer responder a minha atividade avaliativa na terça-feira, qualquer hora do dia. Você entra no AVA, na aula na disciplina de processos logísticos, que é a minha disciplina. Você vai lá na aula 3, sessão 1, clica lá na aula, não é na pré-aula e nem na pós-aula, é na aula, tá? Lá você vai achar o meu link, lá uma explicação minha de quando que ele está aberto, que horário e o link disponibilizado. É só clicar que ele vai automaticamente para a página do Forms. Se você clicar e não for, é só copiar aquele link e jogar lá na URL do seu browser, do seu computador, né? Do seu Chrome, do seu, né, enfim, do navegador que você usa, cola lá, dá Enter que ele vai te direcionar para o formulário. Ok, Tá obrigado. bom? Imagina. Eu recebi algumas mensagens sobre não ter disponibilizado o questionário. O questionário está dentro dos slides do primeiro bimestre, né? Eu deixei na aula 2.4. Então, quem for querer ter acesso, né, ao questionário que eu disponibilizei, tem que baixar os slides. O penúltimo slide é o questionário, tá? Então, tem que acessar os slides e achar lá no último slide do primeiro bimestre o questionário com as questões que eu elaborei para preparar vocês para a prova. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês agora os slides esses slides que eu disponibilizei para vocês lá no AVA, tá? Então, é esse aqui, ó. Ele passa por todo o conteúdo do bimestre, né? Aula 1.1, a gente fez uma introdução da logística. Seguimos aqui, nós fizemos na aula 1.2, falamos sobre a integração logística e os subsistemas. Eu expliquei um pouquinho para vocês quais são os subsistemas da logística, expliquei o sentido, né? O conceito de subsistemas. Seguimos aí para a aula 1.3. A gente falou da logística e o valor para o cliente, né? Que a gente fala a preocupação das empresas hoje na busca da criação de valor, e a logística é uma forma de criar valor para o cliente. Aí nós vamos para a aula 1.4, que nós falamos um pouquinho sobre desafios da logística. A partir da aula 1.4, os vídeos já estão todos lá no AVA, de acordo com a aula. Então, se você entrar hoje, lá na aula 1.4, porque até a 1.3 nós estávamos em sala, tá? Então, a partir da aula 1.4, deixa eu só entrar aqui para liberar alguém, Gustavo. Então, vocês estão vendo os meus slides, né? Tá aparecendo para vocês? Está. Sim. Ok. Então, a partir da aula 1.4, se você entrar lá no AVA, na aula 1.4, vocês vão achar um link lá da aula que eu gravei para vocês. Essa aula ela é bem extensa, porque eu falo de várias ferramentas da logística disponíveis hoje
para contribuir com todos os desafios que a logística tem pela frente. Importantíssima essa aula, é um conteúdo bem denso, bem aprofundado, eu indico que vocês assistam, tá? Aí, na sequência, então, para quem não assistiu a aula e acha que é importante para que vocês possam se preparar para avaliação e preparar para a vida também, entender um pouquinho mais de logística, assistam essa aula aqui, tá? Então, depois nós fomos aqui para a aula 2.1, que a gente falou sobre transportes. Essa aula de transporte também já está lá no AVA, na aula 2.1. Depois nós falamos um pouquinho sobre, na aula 2.2, nós falamos sobre armazenagem. Na sequência, nós falamos sobre movimentação. 2.4, a aula passada, a gente falou sobre gestão de estoque. E aí, aqui no finalzinho dos slides, eu disponibilizo para vocês o questionário, tá? Printem a tela aí de vocês, porque do jeito que está aqui, não está lá no AVA. Aqui hoje, eu acrescentei no questionário em que página, ou seja, em que lâmina aqui dos slides está cada resposta, para ajudar vocês aí no estudo de vocês e em responder as questões estudar para a prova. Eu coloquei aqui no cantinho qual slide está a resposta de cada pergunta. Olha que professora mãe que vocês têm, hein? Facilitando um pouquinho a vida para vocês, tá? Então, eu pergunto aqui, ó, só para a gente rever e até caso vocês queiram fazer alguma pergunta, a gente aproveita a aula. Hoje a aula é só para a gente falar sobre isso mesmo, tá? Eu não vou aprofundar muito no assunto 3.1, até para não confundir o assunto do primeiro e do segundo bimestre, tá bom? Então, olha só, questão 1, né? Quais são os 3 grandes aspectos Professora? que podem... Oi? Oi, só uma pergunta, desculpa interromper. Você vai disponibilizar depois? Você está gravando para disponibilizar? Porque tem uma galera que não está conseguindo acessar. Estou gravando. Tá, beleza, obrigada. Nada, e aí vai lá para a aula 3.1 já. Tá bom, obrigada. Tá? Todas as aulas anteriores, a partir da aula 1.4, quem não acessou consegue ver a aula lá, tá? Quem clicar nos links vai ser direcionado para um canal que eu tenho do YouTube e lá estão todos os vídeos das nossas aulas, tá? Então, olha só, questão 1, quais são os 3 grandes aspectos que podem resumir a importância da logística empresarial? Vocês vão encontrar isso lá no slide 5. 2, a prova está em cima disso, tá, gente? Defina o que vem a ser a cadeia de suprimentos, vocês vão encontrar isso no slide 6. Eu vou ler todas as questões, porque nas últimas aulas que nós fizemos aqui pelo Teams, né, já remotamente, pouquíssimos alunos participaram. Então, eu vou fazer a leitura dessas questões para chamar a atenção dos alunos que estão hoje, que não estiveram em nenhuma aula anterior, para chamar a atenção de vocês para o conteúdo que nós vimos aqui, vocês não assistiram, tá? Conteúdos importantes da disciplina que vão ser abordados em avaliação e que certamente vai fazer falta para vocês lá na frente, tá? Então, questão 3. Defina o que são subsistemas e explique cada um dos 3 subsistemas da logística. Logística de suprimentos. Então, primeiro você vai ver o que é subsistema e dizer, depois você vai falar um pouquinho sobre cada um dos 3 subsistemas da logística. Quais são? Logística de suprimentos, logística de produção e logística de distribuição, conforme nós vimos em sala. Isso está no slide 10. Defina quais são as funções inbound e outbound. Nós também vimos isso em sala. Vai estar no slide 11. Explique o que vem a ser cadeia de valor. Está no slide 19.
Tá faltando o que vem, né? Tá faltando a palavrinha vem aqui. Tá, Bom, vou corrigir. por gentileza. A logística tem valor quando são considerados 8 R's. Apresente abaixo quais são esses 8 R's. Está no slide 22. 7. É possível perceber uma crescente preocupação das empresas no que tange lidar com os desafios logísticos. Assim, passou-se, né, a utilizar um conjunto de métodos e técnicas. Apresente quais são elas. Slide 27. Em geral, são 5 os modais. A partir aqui das 7, pessoal, a gente já estava aqui online, tá? Em geral, são 5 os modais básicos de transporte de cargas. Defina o que são modais e quais são eles. Tá no slide 36. Então, aqui vocês vão falar o que são modais e quais são eles, né? Defina o que vem a ser roteirização de transportes. Página 41 aqui dos slides. Qual a diferença entre estocagem e armazenagem? Explique cada um dos pontos principais, processos de... Explique cada um dos processos, a professora está doida hoje, os principais processos de um armazém. Te viu lá, teve uma aula só de armazém, né? Então, é importante vocês analisarem essa pergunta aí também. Explique o que é movimentação de material e quais são as suas funções. Slide 48. Sobre equipamentos de movimentação, dê 2 exemplos de veículos industriais, transportes contínuos e automatizados. Slide 50. Explique o que é e quais são os tipos de estoques. Slide 56. Explique os sistemas puxado, que é o pull, né? E os sistemas empurrados push. Então, dessas 15 questões, 10 estão na avaliaçãozinha, na nossa atividade avaliativa, tá? De uma forma diferente, obviamente eu não transcrevi a pergunta, eu usei o assunto e criei uma questão nova, mas estudando o assunto você consegue responder a pergunta que eu fiz na nossa atividade avaliativa. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Dúvidas? Não. Tranquilo, professora. Pessoal que chegou agora também, pessoal novo aí na faculdade, que chegou agora, professora. eu quero que vocês se sintam assistidos, tá? Podem perguntar. Eu cheguei agora e eu acabei perdendo o conteúdo aí que a senhora passou, professora. Então, ó, o conteúdo de hoje eu vou disponibilizar no AVA também, tá? Hoje vai ser mais curtinho, né? Porque a gente vai falar mais sobre avaliação. Então, eu vou disponibilizar o link na aula 3.1 para vocês poderem rever lá, tá bom? Agora, se você tiver alguma dúvida pontual, específica, assim, professora, eu quero tal coisa, aí eu te explico, senão eu vou ter que rever tudo de novo aqui, aí o pessoal vai ficar bravo comigo, tá bom? Tudo bem. As perguntas eu achei aqui já no slide, então Ótimo. aí eu entendi. Tá bom? Vou tentar Aí, tirar um print da tela da senhora. Isso. Eu vou voltar lá, você printa a tela, é o Gustavo que está falando, né? Isso. Você printa a tela, Gustavo, para que você possa ter, porque o slide lá no AVA não está igualzinho aqui. Lá ainda não está com a numeração dos slides onde você acha as respostas, tá? E aí, hoje, eu entrei aqui no slide e deixei disponível para vocês, para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Ok? Ok. Tá. Deixa eu ver aqui. Bom, com relação ao primeiro bimestre, o que eu gostaria de falar para vocês era isso mesmo, né? Preparar vocês para a semana que vem um período de avaliação. Fiquem atentos aos outros professores, né? Todos os professores estão estipulando uma data para que vocês respondam aí os formulários, né? Então, não percam nenhuma data. Põe lá, data limite para responder questionário, para que vocês não percam o questionário de nenhum professor. O mesmo processo que ocorre para mim, ocorre para os outros professores também. Então, é importante que vocês fiquem atentos, tá? Ok? Vou entrar aqui. Vou só fazer uma pequena apresentação. Segundo bimestre nosso, a gente entra obviamente, em novos assuntos aí, né, na unidade. Vocês estão vendo o meu slide?
do segundo bimestre? Sim. Sim? Sim. Sim. Ok. Então, unidade 3 aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas e métodos aplicados à logística. A gente vai ver bastante ferramenta. Inicia falando aqui sobre o Just in Time e Just Sequence. A aula do 3.1 já está prontinha aqui para a gente. Eu não estou carregando o slide, a gente vai mais falar sobre os assuntos do que ficar lendo slide, né? Just in Time é hoje uma baita ferramenta nas organizações para gerenciar produção e logística, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre Just Sequence, que é extremamente interessante. Muitos de vocês talvez já até tenham visto isso na empresa, mas não sabem que tem esse nome, né? Aí, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre embalagem, utilização da embalagem e containerização. Operador logístico, na sequência, tecnologia da informação aplicada à logística, né? A gente vai falar um pouquinho das TIs aí disponíveis no mercado para logística. Na unidade 4, a gente vai falar um pouco mais sobre planejamento logístico em si, nível de serviço logístico, medição do desempenho na logística, né, e custos logísticos. Então, a gente tem aí para frente mais 8 encontros, não sabemos se serão presenciais ou se serão encontros remotos, como a gente tem feito aqui pelo Teams. Eu espero que a gente já tenha aí, ao longo do semestre, né, resolvido essa questão do isolamento. A gente não sabe até quando, né? A gente está debaixo aí das orientações dos nossos governantes e a gente precisa acatar, né? Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é que muitas vezes vocês vão ver aí ao longo, né, desse tempo, na televisão, nas emissoras, que em determinada cidade ou em um determinado estado aqui no Brasil, as coisas já estão voltando ao normal, né? Os serviços, os comércios já estão finalizando aí o período de isolamento. Entretanto, é importante que a gente compreenda que nós estamos debaixo da legislação municipal, né? Então, a gente só pode voltar às atividades à medida que o nosso governador e o nosso prefeito, né, tenha aí liberado para que as atividades presenciais retornem, tá? Então, tudo a gente está fazendo de acordo com o que está sendo definido pelos órgãos competentes, tá, gente? Não é nada tirado da cabeça de um executivo, não é impensado, nada disso. A gente sabe da importância do isolamento e sabe da necessidade de garantir a segurança e a saúde de todo mundo, né? Alunos e funcionários e professores, então todo mundo é importante, o mais importante é a vida, né? As outras coisas a gente vai ajustando. Ok, gente? Ok, Pro. Tranquilo? Quem que tá hoje aqui pela primeira vez? Só para eu... Não vou xingar, não, tá? É só para eu identificar aqui. Eu já parei a gravação. Gravação parada. Juliana. Isso.